Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre superstições, que para quem não sabe são crenças populares criadas pelo povo e costuma passar de geração para geração conforme o tempo passa. Pode ser de bruxa, gato preto ou até mesmo escadas. Vocês conhecem ou acreditam em alguma? Tenho certeza que depois de assistirem esse vídeo, vocês vão ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Primeiro lugar, jogar sal sobre o ombro esquerdo. É uma lenda popular entre os povos turcos. Para eles, todo o infortúnio seria a culpa de um anjo mau que vive sobre o nosso ombro esquerdo e fica ali tentando nos prejudicar. Para evitar azar ou alguma desgraça, o segredo seria simplesmente cegá-lo com sal nos olhos. Segundo lugar, cruzar os dedos. Em lugares e épocas nas quais ser cristão era perigoso, como no Império Romano, cruzar os dedos era uma forma de fazer referência à cruz e pedir a proteção de Jesus Cristo sem ser notado. Pouco a pouco, o sentido religioso se perdeu e o gesto passou a ser interpretado simplesmente como um pedido de boa sorte. Terceiro lugar, ferradura. Diz a lenda que São Dustan, que era ferreiro e viveu no século X, teria recebido certo dia um cliente solicitando uma ferradura para si próprio, em vez de para um cavalo. Ao tirar as medidas do homem, Dustan percebeu que o pé dele era rachado e tinha só 2 dedos. Era o diabo em pessoa. Para dar-lhe uma punição, o ferreiro prensou os pregos bem no meio do pé do tinhoso, causando tanta dor que o diabo jamais ousou chegar perto de uma ferradura. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a ferradura deve ser usada com a parte aberta para cima, de maneira que a boa sorte não caia. Quarto lugar, olho turco. Olho turco ou olho grego é uma proteção contra o mal olhado. Foi usada por diferentes povos ao longo da história, mas começou no Mediterrâneo. A lenda dizia que um homem teria conseguido estourar, só com a força de um olhar invejoso, uma rocha que até não havia sido rompida por 1000 homens juntos. Se seu olho turco aparecer rachado, significa que ele cumpriu a função de te proteger de algo e portanto deve ser jogado fora. Quinto lugar, trevo de 4 folhas. De acordo com uma lenda cristã, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, ele trouxe consigo um desses trevos, por ser um pedaço do paraíso. Ele é um símbolo positivo e que traz sorte para quem o encontra. Para druidas, sacerdotes celtas, quem tivesse um trevo de 4 folhas poderia enxergar os demônios e assim escapar deles. Já São Patrício usava o trevo para explicar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns fiéis passaram a ver a eventual quarta folha como mais um elemento a graças de Deus. Sexto lugar, pé de coelho. Vem de uma religião chamada Hoodoo, criada pelos negros americanos. Um de seus amuletos mágicos é justamente o pé de coelho, mas não qualquer um. Somente o pé esquerdo de um coelho morto com um tiro na cabeça ou em um cemitério serviria. Se a morte dele ocorrer em cima de uma tumba, em noite de lua cheia ou numa sexta-feira 13, seria melhor. Sétimo lugar, figa. Era um amuleto comum na Grécia e na Roma antiga, principalmente entre as mulheres, por ser considerado um símbolo de fertilidade. O polegar entre os dedos representa o órgão masculino penetrando no feminino. Com o tempo, o símbolo perdeu a conotação sexual. Bom, esses foram as superstições boas, agora vamos falar um pouco das ruins. Oitavo lugar, sal. Antes da existência das geladeiras, a única maneira de preservar alimentos perecíveis era colocando sal. Porém, a falta de tecnologia tornava a extração dos grãos muito cara e desperdiçá-los significava prejuízo na certa. Para aumentar o cuidado das pessoas, passou-se a dizer que derrubar sal dava azar. O mito se reforçou graças ao pintor Leonardo da Vinci, que retratou um saleiro caído em frente a Judas no quadro A Última Ceia. Nono lugar, passar por baixo de escadas. Esteja apoiada em uma parede ou aberta, a escada acaba formando um triângulo, um dos símbolos da Santíssima Trindade. Passar pelo centro dele, então, representaria uma ameaça de equilíbrio entre Pai, Filho e Espírito Santo, consequentemente um pecado. Por isso virou sinônimo de má sorte.
Não é apenas a Igreja Católica que dá uma interpretação peculiar ao triângulo. Os antigos egípcios diziam que ele era o símbolo da vida. 10º lugar, chinelo virado. Essa história está relacionada à moda dos chinelos no Brasil nos anos 60. Como muitas casas ainda não tinham acabamento no chão, os calçados ficavam mais sujos se estivessem com a sola para cima. Daí a falsa maldição, que tinha como objetivo fazer os filhos não largarem os calçados de qualquer jeito. 11º lugar, quebrar o espelho. A catopetromância, adivinhação por meio de reflexos na água, era muito popular na antiguidade. Porém, se o recipiente caísse e quebrasse, o curioso teria maus bocados pela frente. Os romanos diziam que dava 7 anos de azar, porque segundo uma teoria da época, o corpo de um homem se renovava completamente ao longo de 7 anos. 12º lugar, o vestido antes da hora. Durante boa parte da nossa história, o casamento foi uma relação comercial. Por receio de que o noivo não gostasse da futura esposa e desistisse, a família da menina a escondia até a hora da cerimônia, sob a desculpa de que vê-la antes traria azar. 13º lugar, gato preto. Na Idade Média, eles foram associados a bruxas devido aos seus hábitos noturnos. O Papa Inocêncio VIII chegou a incluir os felinos dessa cor na lista dos perseguidos pela Igreja Católica. Para piorar, em 1561, o autor inglês William Baldwin escreveu um trabalho satírico chamado Beware the Cat, no qual os gatos pretos eram na verdade bruxas disfarçadas que tinham 9 vidas, ajudando a espalhar ainda mais a lenda. Devido às superstições, hoje em dia os gatos pretos são menos adotados de abrigos. Há até estudos comprovando isso. Não entre nessa. Os bichanos de pelagem negra têm tanto potencial para ser seu bichinho de estimação quanto os quaisquer outros. Na hora de adotar, por que não dar uma chance? 14º lugar, abrir guarda-chuva em casa. Os guarda-chuvas só se tornam um item usado em larga escala na Inglaterra da era vitoriana, século XVIII. Essas primeiras sombrinhas tinham um mecanismo feito de metal que podia causar ferimentos sérios se atingissem alguém. Para evitar acidentes, as pessoas passaram a falar em azar para quem abrisse guarda-chuvas em ambientes fechados. 15º lugar, orelhas queimando. O mito ganhou força na Idade Média, pois achava-se que a pessoa que estava sendo vítima de um feitiço, a recomendação seria lamber a ponta do dedo e pressioná-la na bochecha, falando o nome dos suspeitos. Ela se esfriaria na hora em que se mencionasse o culpado. 16º lugar, número 13. Revoltada por ter perdido espaço para o cristianismo, a deusa nórdica do amor e da beleza, Frigga, teria se exilado no alto de uma montanha onde às sextas-feiras se reuniria com 11 feiticeiras e o próprio diabo, total 13 pessoas, para planejar contra a humanidade. Ainda segundo uma lenda nórdica, 12 divindades participavam de um banquete quando, inesperadamente, apareceu um 13º convidado, Loki. Figura associada à trapaça. Malicioso, ele induziu o deus grego Hoder a atirar uma flecha no próprio irmão Baldur. Na Pérsia Antiga, acreditava-se que existiam 12 constelações e cada uma delas regeria o mundo por um milênio. No 13º milênio, o caos reinaria, pois não haveria uma constelação dominante. E na última ceia, Jesus Cristo convidou seus 12 apóstolos para jantar, totalizando 13 pessoas. Além disso, Jesus foi crucificado justamente em uma sexta-feira 13. E aí pessoal, o que acharam? Depois desse vídeo, vocês ainda não acreditam em nada mesmo? E qual vocês acharam mais estranha ou convincente? Deixem aí nos comentários e comentem qual o próximo vídeo que vocês gostariam de assistir. Deixem o like, se inscrevam no canal e esse foi mais um vídeo do nosso canal. É isso, meus queridos. Fui!